Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e depois de um longo e chuvoso verão, sim, chegou a hora de andarmos no Yaris Cross, carro que foi lançado em 2023, around the world, e chegou aqui no ano passado para mostrar como seria e agora para mostrar como se comporta. Eu já fiz um vídeo mostrando cada detalhe dele, vamos relembrar algumas coisas e contar algumas curiosidades. E sim, estamos aqui com a versão topo de linha XRX Hybrid, aquela que você defenestrou, jogou pela janela, pisou em cima e quase que cuspiu, porque custa R$ 189.990 em um SUV compacto nessa categoria. Realmente as pessoas ficam muito indignadas. E lembrando, ele não é um concorrente do Honda WRV, e sim um concorrente do Honda HR-V, que na sua versão mais cara passa de R$ 209 mil. Ou seja, com a motorização híbrida, a eletrificação, o combustível do futuro, ele custa quase R$ 20 mil a menos. E hoje vamos testar na pista para ver se 111 cavalos e 14,4 kgfm de torque vamos dar conta de ter pelo menos uma emoçãozinha nesse universo de sobriedade. Tudo depois da vinheta com o Sr. Miyagi Delarco. Vai, Delarco-san! Muita gente que viu o carro na primeira apresentação ficou dizendo nos comentários: "Ai, parece um Mini Corolla Cross". Não, meu querido, olhe bem para essa frente e você vai entender que ele parece mais um Mini RAV4, o SUV médio da marca. Aliás, agora a Toyota tem SUVs em todas as categorias, desde o compacto, passando pelo meio médio, chegando ao médio e chegando até o SUV grande, que é o SW4, ou seja, Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4 e SW4. Bom, nessa versão aqui, ele tem, por exemplo, a câmera frontal, porque tem um conjunto de câmera 360 e também tem sensores de estacionamento na frente, algo que você não vai encontrar na versão XRE, é difícil falar essas versões da Toyota, XRE Hybrid de 172.390. Mas todas vêm com esses faróis de LED, tanto para farol alto, farol baixo, quanto para as luzes de neblina. E essa frente que não dá para dizer que é feia, né? Na verdade, eu sou suspeito porque eu gosto muito do RAV4. Temos um em casa lá 2015, óbvio, né? A situação não tá para peixe. Mas nosso plano é pegar um já híbrido, lá aquele 2020, 2021, que tem essa bocarra aqui na frente, uma coisa bem forte aqui no para-choques, né? Entradas bem largas e superfícies diferentes, do jeito que eu gosto. A grade aqui sempre pintada de preto brilhante, aqui você pode ver a câmera 360 e os faróizinhos bem afilados com essa espécie de domo em cima do capô, né? E um nariz que lembra um Shark Nose, o estilo Shark Nose que quem usa muito nos carros é a Kia. Em comparação com o Corolla Cross, aqui são 1,77 m de largura, enquanto no Corolla Cross são 1,82 m. E vamos ver mais diferenças aqui do lado. Chega aí. Vale lembrar ainda que há uma versão XR do Yaris Cross, contudo, porém, entretanto, ela só tem na versão a combustão que você vê por aqui no dia 2 de março, não tem versão híbrida. Há mais diferenças desse aqui para o XRE. No XRE as rodas são de 17 polegadas e aqui são de 18 polegadas com pneus 215/55. Na versão com aro 17 ele é 215/60. Bom, em comparação com o Corolla Cross, ele tem 15 centímetros a menos de comprimento, muito porque tem balanço dianteiro e balanço traseiro menores, ou seja, aqui são 4,31 m, lá são 4,46 m. Mas, por isso, você acha o visual desse carro um pouco mais agradável, porque apesar de ele ser 15 centímetros mais curto, o entre-eixos muda só 2 centímetros aqui, 2,62 no Corolla Cross, 2,64. E esse carro também é mais alto, tem 1,65 m de altura contra 1,62 m do Corolla Cross. Ou seja, esse carro tem mais aquele stance, como gosta de falar meu amigo Cássio Cortes, de SUV. Enquanto o Corolla Cross parece um pouquinho mais perua, ele também tem 3 centímetros a mais de altura do solo e na versão XRX traz teto panorâmico, algo que você não vai encontrar na versão XRE.
Além, obviamente, aqui atrás de alerta de tráfego cruzado traseiro ou tráfego de passagem. Bom, aqui você tem partes cromadas só na parte de baixo, não circunda toda a área da janela e as maçanetas são da cor do carro. E essas proteções de caixa de roda não tem pintura, não tem nenhum trabalho, é no plasticão. E vale lembrar que, caso você pegue uma terrinha, você acha que você está com um SUV, vai pegar um barro, né? Fica tranquilo que quando você abre a porta, as suas pernas, a parte da calça das suas pernas não se sujará. Detalhes tão pequenos de nós dois. E tem uma coisa aqui que me incomodou um pouco. Essa porta bate feio, ó. Você não acha? Não sei se é dessa unidade ou se é desse carro, mas está acontecendo. Tem diferenças também da versão híbrida para a versão a combustão aqui no porta-malas. Na XRX você também tem o teto pintado na cor preta, ou seja, se você que puder, não compre o carro na cor preta, porque ninguém vai ver que você tem o teto pintado na cor preta. Bom, aqui também temos uma curvinha bem interessante, essa parte aqui me lembra até a dianteira do Corolla de 2 gerações atrás e do Camry também. A Toyota sempre vai resgatando seus estilos e colocando detalhes que remetem à fama que a precede. Essa lanterna traseira é muito parecida com a do RAV4 e bem agradável de ver também, bem afiladinha, muito parecida também com os faróis lá na frente, né? São coisas que se conversam. Eu, particularmente, não gosto do para-choque do lado da tampa, porque o plástico você paga menos para recuperar. A lata fica caro. É raro, mas acontece muito. Os Chevetes Brasílias, Fiat 147, Gol batedeira não tem hadas. Eles não vão frear automaticamente. Aqui você reconhece o Yaris Cross desse lado e percebe que aqui é a versão híbrida por causa do Heavy aqui do lado. E nesta versão temos sim tampa do porta-malas elétrica. Tá aqui a minha mochila, eu não vou fazer a piadinha da mochila de jornalista, porque tem gente reclamando. Chatos pra cacete. Mas tá aqui a mochilinha de jornalista, cara! E temos aqui, na versão híbrida, 391 litros de capacidade. 9 litros a menos do que você vai ter na versão a combustão. Muito porque uma partezinha da bateria invade um pouco o local aqui. Pelo menos é assim que a ficha técnica diz. Mas 9 litros em 400 você nem percebe. A não ser que você tenha bebido, claro. Aqui temos também uma proteção para o porta-malas, para não sujar. Eu não sei exatamente se isso aqui é um acessório ou se já é de série. E vale lembrar que, num mundo cheio de carros chineses sem step, aqui temos sim um stepzinho daqueles fininhos de uso temporário, que você vai poder andar até 80 km por hora. Mas o importante é que está aqui, né? Essa plataforma aqui eles chamam de DNGA, não TNGA. Eu não entendi nada também. Deixa eu colocar de volta aqui. Ó, pela primeira vez eu acertei. A Toyota tem essas coisas de praticidade. Aqui a gente pode apertar para fechar. E se tiver com a chave no bolso, dá um chutinho aqui por baixo e abre, e dá um chutinho aqui por baixo e fecha. Já falei do alerta de tráfego cruzado traseiro, né? Já. Agora vamos lá debaixo do capô. Eu vou te contar sobre potência, torque, peso e aproximadamente alguns números de consumo e de desempenho. Vem ver. Fanáticos por técnica podem respirar aliviados. Temos sim freio a disco, tanto na frente quanto na traseira. E as suspensões são McPherson na frente e eixo de torção atrás, como é no Corolla Cross. Bom, um toque lá por dentro, acha a travinha aqui embaixo, capozinho sem amortecedor, um jeito Toyota de ser. E temos manta acústica aqui, muito porque esse motor 1.5 aspirado que roda em ciclo Atkinson gera 91 cavalos e 12,3 kgfm de torque. É pouquinho, né? Ainda mais considerando que ele pesa 1.295 kg. E o motor elétrico, na verdade, 2 motores elétricos, tanto propulsores quanto geradores, geram 80 cavalos e 14,4 kgfm de torque. A Toyota não junta as potências porque elas acontecem em momentos distintos. Ou seja, na união desses poderes são 111 cavalos e eles não divulgam o torque combinado. Eu sugiro que você use os 14,4 kgfm de torque. Isso aqui
11 cavalos a menos e quase 1 kgfm de torque a menos também do que a versão a combustão. Eu acredito, pelas medições que eu fiz aqui, que ele vai de 0 a 100 na casa dos 12 segundos. Vou contar melhor isso para você quando a gente estiver andando. E temos sim números de consumo. Anote aí, você que é um deveras poupador. Deixa eu achar aqui, onde diz aqui a etiquetinha do Inmetro. Na cidade, com etanol, faz 13,2 km por litro. Na estrada, porque um híbrido vai melhor na cidade do que na estrada, faz 10,7. Para etanol tá bom. E na cidade com gasolina, 17,9, também conhecido como 18 km por litro. E na estrada com gasolina, 15,3 km por litro. Mais eficiente, nota A, é nota A que o Yaris é. Bom, vamos lá dentro, só para relembrar espaço, algumas coisas que gostamos e outras que não gostamos. E vamos tocar para a pista. Primeiro vamos entrar atrás com todo respeito. Opa, vamos lá, coisa rápida, porque você já viu na primeira apresentação que aqui o plasticão do pagode impera. Mas você só vai reclamar quando vira em Honda e Volkswagen, não é mesmo? É, né? Cadê a isonomia, querido? Tudo, hein? Tem nem um corinho. E eu achei esse plástico, ó. Sei não. De qualquer maneira, como diriam os toyoteiros, Toyota é Toyota, né, pai? É. Bom, espaço não dá para reclamar. Ó, acho que eu tô tão bem instalado aqui quanto eu fico num Corolla Cross. Banco posicionado para que eu dirija, sempre lembrando que eu sou um animal de grande porte com mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Temos saidinhas aqui de ar para o quinto elemento ir gelando os próprios sândalos. E aqui temos um apoio de braço com uma travinha aqui, coisa que você não encontra no Corolla. Isofix para duas cadeirinhas e a minha cabeça bate um pouco no teto aqui, principalmente nessa parte, porque com o teto solar o mecanismo vem até aqui. Mas se eu ficar assim, ó, essa parte côncava, aí não bate. Também é uma baita cabeça, né, João? É uma cabeça de respeito. Gosto do interior todo escurecido, como você bem sabe, e gosto de quando não inventam muito nas cores internas. Os Toyotas acertam muito nisso. Ou você tem um interior escuro, ou você tem um interior claro. Não tem nada de botar detalhe azul com laranja, costura vermelha em verde, nada. Aqui você vai ter um carro, no mínimo, correto. Lembrando que todas as versões têm 6 airbags e também tem regulagem de altura do cinto de segurança, para dizer o mínimo. Vamos lá na frente para eu te relembrar algumas coisinhas e já vamos sair para andar, que é o que interessa. Opa! Mas como bate feio essa porta, hein, meu? Apesar que essa aqui... Ah, não, tá também. Estranho. Aqui sim, para você que valoriza o que não vale tanto assim, temos soft touch na porta e aqui também um trabalhinho um pouco mais esmerado. Não é o mesmo couro dos bancos, mas tem um detalhezinho aqui. Puxador de porta bem interessante também e todas as funções de vidros e retrovisor elétrico por aqui também, inclusive com rebatimento. Os bancos não tem ajuste elétrico. 190 mil reais sem ajuste elétrico. Vale lembrar que, por exemplo, um BYD Dolphin Mini de 119 mil tem. Entendeu? É difícil, dificílimo. Bom, vamos aqui dentro. Você já viu muita coisa na apresentação. Deixa eu ligar isso aqui, porque a gente está no interior de São Paulo em janeiro. É a mesma coisa que tá numa panela, como fosse um caranguejo que será consumido pelas patas. Calor pra cacete, irmão. O ar-condicionado aqui, a temperatura mínima é 18, na verdade é 17. Então, é assim, eu achei que não gela muito bem. Você vai ver na hora que eu for dirigir. Na verdade, eu já dirigi, já gravei essa parte, não vou ficar mentindo pra você, não precisa disso. Eu tô suando lá dentro mesmo com o ar ligado. Achei que o ar demora pra trabalhar. Lembrando, o teto solar não abre, só um teto panorâmico mesmo. E esse carro tá bem novinho, mas já tá cheio dos Brag Night aqui, ó. Parece esse moletom velho. Ó. Será que esse carro tava no desenvolvimento?
estava fazendo prova de teste. Enfim, vamos para o acabamento. Aqui plasticão. Aqui também vai ter um soft touch nesta parte aqui. E aqui um black piano. Aqui me lembra muito que era o Yaris anterior, né? Ele tinha aquele console meio curvado aqui, mas tudo muito funcional. A Toyota, eles até frisaram isso na hora que eles estavam fazendo a apresentação, de que onde é prático ter botão, que tenha botão. Você não tem que acender o farol apertando um comando, fazendo 3, 4 toques na central multimídia. Isso é realmente irritante. Aqui eu também achei que essa regulagem de distância podia ser melhor. Carro chinês é assim também. Eles economizam nessa amplitude da distância. Volantinho revestido com couro, assim como os bancos. Os bancos confortáveis como de todo Toyota. Tem um painel de instrumentos aqui com este velocímetro que não podia ser assim. Parece a parte do velocímetro do C3. Lembra? Eu acho que ainda é, né? Nos básicos. Não deveria, né? Não deveria. Bom, central multimídia de 10.3 polegadas, se não estiver enganado. Temos aqui os drive modes que você faz aqui pelo botão no painel, no volante. Vou voltar aqui. Veículo. Fuel consumption. A minha média na pista, 4.1. Não tem jeito. Quem tem que ser híbrido mesmo para economizar é o motorista. Aqui todas as informações de direção, driving, fuel consumption e fluxo de energia. Aqui acelerei, ele não tá mostrando o fluxo aqui porque o carro não está andando, mas enfim. O motor agora desligou, não está fazendo como gerar energia para essas baterias pequenininhas. Aqui também temos outros aplicativos, entretenimento, veículo também é a mesma coisa, configurações, bem simples a telinha, justamente para que você pareie o seu celular e conecte com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui temos carregador de celular por indução em todas as versões, freio de estacionamento eletrônico com auto hold e o câmbio é um CVT, mas tem a primeira marcha ali de verdade, vamos dizer assim, não é continuamente variável, né? É uma primeira marcha para você sair da inércia, ter um pouco de mais tração e aí depois o CVT entra quando você tiver em velocidade de cruzeiro. Outra coisa importante aqui, ar-condicionado digital, basicamente é isso. Retrovisor eletrocrômico, pô, aí sim, tem carro de 220 mil, 230 mil, 240 mil que não tem retrovisor eletrocrômico. Os chineses mesmo não gostam muito disso. Estou falando muito dos chineses porque nessa categoria de 190 a 200 mil, na verdade de 170 a 200 mil, você tem vários concorrentes nesse carro. São maiores até. Essa comparação que a gente vai ter que fazer ao final. Bom, anda bem pouquinho no modo elétrico. Aqui certamente não é o melhor lugar para demonstrar isso, mas vamos acelerar na pista um pouco, que eu acho que você vai ter surpresas nessa sua, como é que eu vou dizer? Pré-avaliação antes de eu andar realmente com o carro. Bora lá, meus chuchus. Tô cabendo bem aqui, tá tranquilo. Bora. Bom, vamos nessa então. Deixa eu melhorar aqui meu credencial, bonitinha, credencialzinha. Vou botar o cinto aqui. E na pista é bom a gente ter um pouco mais de liberdade. Vamos lá. Bom, recordando que temos aqui 111 cavalos, que são 11 cavalos a menos do que a versão Soflex, que eu não andei ainda. E temos 14,4 de torque, que são 0,9 kgfm a menos do que a potência máxima com etanol da versão só combustão. Outra informação relevante, 85 quilos a mais de peso aqui. Aqui são 1.295 quilos, enquanto na versão Flex são apenas 1.210. Vou começar aqui. Cara, o que mais me impressionou, obviamente eu já andei no carro um pouquinho antes,
O que mais me impressionou nele foi esse controle de estabilidade e tração, velho. Normalmente esses carros, principalmente os SUVs de mamães e papais e vovós, eles têm um controle de tração e estabilidade que simplesmente freia o carro, imaginando que você não saiba o que está fazendo. Aqui não. Aqui ele traz você para dentro da curva, cara. Eu nem imagino que alguém que compra esse carro vai fazer isso. Ele não freia, obviamente ele diminui a sua velocidade e vai freando a roda que está por dentro ali. Mas, cara, é uma coisa gostosa, é um auxílio mesmo. Não é apenas uma mão falando assim, ô, vai na manha aí, fera. Que isso, fera? Eles fizeram um circuitinho bem legal aqui, até para testar essa dinâmica e mostrar o quanto o carro pode ser neutro, né? E bom de andar, meu. Bom de andar, bem distribuído o peso, ele não mergulha muito à frente, traseira sólida. Eu acho que ele é até mais dinâmico do que um Corolla Cross. Eu vim aqui pra cima. Muito legal mesmo. Agora vamos pegar um trechinho aqui, que é um trechinho meio de... Tentaram simular a cidade, né? Justamente para ver também quem que vai derrubar um cone aqui. E a gente entender também peso de direção, tal. Muito Toyota, né? Se você entrar de olhos vendados aqui, mexer nesse volante, tá na hora de pegar, né, esse couro mais aqueladinho, né? Bem típico da Toyota. E aqui você pode também acionar, quer ver aqui, ó. Você aciona a câmera. Tanto as câmeras laterais, aqui a câmera traseira e aqui a câmera dianteira, ó. Funciona até 15 km por hora. Eu consigo ver todo o trajeto aqui. Não é uma... Nossa, João, que tecnologia maravilhosa. Mas tem, é bom ter. Aqui, vamos fazer alguma coisa que a nova geração, a partir dos 18 anos, não vai mais fazer. É uma baliza. O King of Baliza hits again. Câmerinha de ré aqui, apontando. Tcharam! Óbvio que ia sair de primeira, né, querido? Eu fui forjado nos anos 90, 2000. Óbvio que eu ia fazer a baliza de primeira, como todos da minha geração fazem. E para você que teve um lapso de João, esse carro, essa potência, cara, não é dos melhores, óbvio. Eu fiz um 0 a 100 aqui, que não é o ideal fazer, mas tem uma compensação de uma descidinha com uma subidinha. Eu fiz esse 0 a 100 aqui em 12 segundos. Obviamente, quando esse carro vier para o meu teste, vamos fazer lá em Linz. E vamos tentar entender como que é a diferença dele até para o Corolla Cross, que lá são 122 cavalos e aqui são 111, mas esse carro é bem mais leve, né? Parei um pouco de falar porque tava entendendo essa dinâmica aqui. Boom de direção, hein, cara? E eu não esperava isso, não. Eu esperava um carro bem mais chechelento, bem mais xoxo, bem menos apoiado, uma coisa meio Corolla Cross mesmo, suspensão mais mole, menos atitude. Mas não. Até para ele ser mais compacto, mas não é muita coisa, né? São 2 centímetros a diferença de entre-eixo. Tudo bem, no comprimento é um pouco maior, mas ele parece mesmo, na parte dinâmica, especial essa direção aqui, como ela funciona, uma versão aprimorada do Corolla Cross. Repetindo, ele é menor, tem menos massa suspensa, claro, isso faz algumas diferenças, mas, cara, surpreendente. E o que é gostoso andar rápido com um carro fraco? Só quem teve Popular 1.0 e descer e subir a Serra de Santos, que hoje vocês chamam de Anchieta e de Imigrantes. Só quem fez aquilo meio pendurado sabe do que eu tô dizendo. Mas ó,
dentro do aceitável, melhor do que a ficha técnica propõe. Eles conseguiram eletronicamente ou num trabalho de calibração mesmo, de motor e motor elétrico, uma alquimia bem interessante. Uma coisa que eu senti aqui, que eu não senti aqui na verdade, que eu sempre sinto no Corolla Cross, é que a parte elétrica sempre não, né? Quando você tá andando um pouco mais forte, ou tá precisando de um pouco mais de força, ou tá numa subida constante, o motor elétrico acaba, tipo, muitas vezes, né? Você sente várias vezes que você fica só com o motor a combustão. Típico também dos heavy, né? Que eu tô em modo esporte, deixa eu mudar o modo aqui. Vamos deixar no normal. E aqui, cara, nenhuma vez eu senti isso. Que a gente ficou sem o apoio do elétrico, ó. Tem a ver, obviamente, também com o fato de que essas baterias são de íon lítio, não são de ferro fosfato, acho que era. Ou níquel, só de níquel, como as do Corolla Cross. Gostei do carro, gostei mesmo. Lembrando que ele tem o mesmo conjunto de suspensões que mesmo conjunto não, né? Mesma especificação de suspensão que tem no Corolla Cross, McPherson na frente e eixo de torção na traseira, um pouquinho mais de altura do solo. As baterias ficam ali embaixo do banco, não dá para baixar muito assim o centro de gravidade, mas ó que categoria, ó que esparramada bonita, ó. Não dá para reclamar. E por óbvio, aqui não é o lugar correto para testar esse carro, porque não preciso nem dizer que um híbrido heavy gosta mesmo da atmosfera urbana. Isso nós não vamos ter aqui. Mas em que outra oportunidade eu conseguiria andar no limite com o Yaris Cross Hybrid? Nenhuma, né? Não dá para fazer isso na rua. Certamente eu não vou entrar numa pista com um carro desse. É mais ou menos como entrar de colete à prova de bala num berçário. Totalmente desnecessário. E experiência que me agradou pelo que eu vi, pelo que eu pude sentir aqui. Tem esses recursos de câmera, mas tem esse ruído, né? Típico desse câmbio que nas marchas mais curtas ele é como se fosse um câmbio automático, e a partir de determinada velocidade, quando você já está numa aceleração mais tranquila, ele vira um CVT. Mesmo esquema do Corolla Hybrid, Corolla e Corolla Cross Hybrid. Uma marcha mais CVT. Você acha que isso aqui ajuda você na hora de manobrar? Ó? Acha que isso aqui... Acho que eles fizeram isso também, colocaram isso, que a frente desse carro é bem alta, né? Então a gente fica, às vezes, quando os obstáculos estão mais perto, a gente acaba não conseguindo enxergar. Mas, assim, tudo dentro do aceitável, muito dentro do aceitável. Você pode, obviamente, reclamar de preço, mas é sempre bom ressaltar que a compra não é obrigatória. E certamente eles colocaram esses preços por quê? Nessa versão aqui, aliás, 190 mil reais. Porque da lei da oferta e da procura e da gravidade, ninguém consegue fugir, a não ser que vá para o espaço. Então, segundo o que eles nos contaram aqui, na projeção de pré-venda, que acaba em março, você está vendo esse vídeo provavelmente no dia 18, se você é um dos primeiros a assistir esse vídeo, no dia 18 de fevereiro. Então em 10 dias começa a pré-venda do carro, 10 ou 12, porque o outro vídeo do Yaris a combustão, a gente vai colocar no ar dia 2 de março. Então é isso, em 12 dias o carro vai estar
com toda a pré-venda entregue. E segundo eles vão atingir as 8.500 unidades iniciais, que deve ser até um número abaixo do que era a projeção primeira, em virtude do que aconteceu lá na fábrica de Porto Feliz. A mini bomba climatológica que destruiu boa parte da fábrica, destruiu toda praticamente, né? E está sendo reconstruída, então eles tiveram que fazer uma captação de componentes importados, que a Toyota de algum outro lugar do mundo mandou para eles, produziu a mais e mandou, até para colocar a estratégia do Yaris Cross em pé. Carro que era para ter chegado em outubro do ano passado, com vendas para novembro, mas aquela hecatombe que aconteceu em Porto Feliz impediu. E para você ver, né, uma hora de chuva atrasou em 6 meses, em 5 meses, um lançamento de um carro e toda uma estratégia de uma montadora que, como quem trabalhou em fábrica sabe, não é on-off, né? Quando você desliga a máquina, para. Se você... Tô falando de uma ocasião não de parar um turno, né? Mas de cadê o insumo, cadê a peça, cadê a fábrica, no caso. Não volta assim. Precisa voltar, restabelecer, esquentar, enfim. E o preço de 190 mil? Mesmo assim, há fila de espera, especialmente pelas versões híbridas mais caras, tanto XRE quanto XRX igual essa, e dependendo da cor também, né? Eles fizeram menos unidades vermelha e azul, por exemplo, e são essas unidades que estão gerando uma oferta reprimida aí e está ocasionando essas filas de espera. Eu não esperava nada diferente disso. Tem muita gente que fala muita bobagem, né, nos comentários, e certamente não é um cliente que está de olho em um carro agradável, prático, funcional, para chamar de seu, sem tantos frufrus dos que a gente costuma ver por hoje em dia. Tirando esse velocímetro daqueles relógios Iron Man, tudo me agrada aqui. E o meu joelho pega um pouco nessa parte aqui. Talvez esse lado também devesse ser um pouco mais alto como esse aqui. Mas aí apareceu um baú aqui, enfim, até ficar ruim até para trocar a marcha. E esse não gira, que bom, né? Tá dentro do aceitável. Mas e aí? Com quem que ele concorre? Quem que eu acho que ele pode ser comparado? Quem eu acho que ele é melhor? E quem eu acho que ele não pode ser comparado porque a surra é grande? Vamos encostar de volta lá na nossa tenda, eu já te conto. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a exceção desta porta que bate e treme, é um carro agradável, correto e me surpreendeu. Mas a pergunta que não quer calar é: 10 anos de garantia te convencem? Pode ser que sim. 6 primeiras revisões a preço fixo por R$ 549 te convencem? Pode ser que alivie um pouco a dor de pagar R$ 190 mil em um carro de 111 cavalos. Que, repito, não parece que tem 111 cavalos com esse tamanhão que tem. Mas quem que pagaria 190 mil num carro heavy com motor 1.5, 111 cavalos e não pagaria num SUV médio como o BYD Song Pro Plug-in Hybrid de 235 cavalos? Maior, mais porta-mala, mais econômico. Ou vamos lá para ficar no mundo dos heavy? Quem pagaria 189.990 no Yaris Cross e não pagaria 191 mil num GAC GS4? Que é a evolução da geração do motor elétrico mais o motor a combustão que estão no Corolla Cross. Sim, a GAC monta os Fortlander, sei lá o nome do Corolla Cross e dos seus derivados lá na China, com esse motor 2.0 mais a bateria de íon lítio. E por que você pagaria 190 mil aqui se você tem o Omoda 5 Heavy, que é até mais econômico do que o Yaris Cross, anda mais e, sei lá, diferentão, né? O Yaris Cross a gente já cansou de ver por foto e só está vendo ao vivo agora, bem atrasado. A resposta é simples, porque é um Toyota, né, João? Sim, enquanto muita gente pensar desse jeito, eles vão continuar vendendo esse carro ao preço que te deixa um pouco indignado. E não tem problema, afinal, como eu te disse, a compra
não é obrigatória, mas isso vai ser até quando? Bom, eu já percebi uma mudança. Foi a primeira vez que um carro foi lançado em outubro ou novembro e na época de entrega do carro, os preços se mantiveram, mesmo eles vendendo tudo o que projetaram. Normalmente, os preços sobem porque a lei da oferta e da procura prevê isso. Talvez o Yaris Cross não tenha despertado tanto interesse quanto a Toyota imaginou. E ainda que tenha vendido tudo, é um sinal de alerta. Eu acho que por R$190 mil eu não teria esse não. Eu iria de XRE por 172.390, muito porque não faço questão de teto solar, alerta de tráfego cruzado, câmeras 360, nem as rodas de aro 18. Já que as rodas você pode pôr em outro lugar. Uma coisa é certa, mesmo nessa opção mais barata, ele não é a melhor opção, mas quem é toyoteiro vai levar. E pode ser que vá se decepcionar. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para o programa roda@gmail.com, tá certo? E, repetindo, dia 2 de março, cola aqui no canal que tem o vídeo da versão Flex, mais barata. Eu não posso falar que anda mais, que aí vai quebrar o embargo. Mas acho que você vai gostar mais. Tchau!